A história da Segunda Guerra Mundial. Enfrentando a realidade. Distribuição Sinapse. Quando a Segunda Guerra Mundial entrou em seu quarto ano, tornou-se um confronto verdadeiramente global. Em 1943, mais e mais nações haviam sido atraídas para o conflito ao alinharem-se ou com os aliados ou com os poderes do eixo, ou eram mantidas indefesas sob ocupação militar. Ao invadir a União Soviética, Adolf Hitler dominara um inimigo formidável. No frio intenso de um inverno russo, entre as ruínas de uma cidade que havia sofrido por tantos longos meses, as forças alemãs fariam uma humilhante rendição e muitos milhares arrastariam-se como prisioneiros de guerra soviéticos. A perda de Stalingrado provou ser um ponto de virada, porque o Exército Vermelho estava encorajado para iniciar um novo ataque contra os ocupantes alemães, reclamando a sua vasta nação pedaço por pedaço. Alemães comuns estavam cada vez mais cientes da pesada vantagem que os norte-americanos traziam para o esforço de guerra aliado. Os bombardeiros da Força Aérea Norte-Americana juntaram-se à Real Força Aérea em ousados ataques a portos, centros industriais e cidades maiores, mandando uma mensagem de desafio e determinação para Hitler e seus generais, e também procurando minar ainda mais a minguada confiança pública na liderança do Führer. Em 1943 também havia espaço para otimismo na Guerra do Pacífico contra o Japão. Para os jovens fuzileiros norte-americanos, a ilha de Guadalcanal, no Mar do Sul, era sinônimo de tudo, menos de um paraíso tropical. Ela passou a significar noites péssimas, interrompidas por bombas ruidosas e fogo de artilharia, lutando selvagemente na selva encharcada, com os fuzileiros mergulhando nas trincheiras para protegerem-se, enquanto os aviões japoneses metralhavam a paisagem, e enquanto os norte-americanos abaixo enfrentavam malária e disenteria, assim como evitavam o fogo dos atiradores. Mas o outrora domínio tenaz de Guadalcanal estava sendo lenta, mas certamente afrouxado, e a vitória veio mais cedo do que os comandantes norte-americanos e australianos ousavam esperar. No sudeste da Ásia, os militares japoneses ainda dominavam nações e populações diversas sob suas duras regras, com a falsa promessa japonesa de que isso levaria as nações asiáticas a um novo futuro brilhante. A Segunda Guerra Mundial representava um verdadeiro dilema para os nacionalistas anticoloniais na região. Eles deveriam acreditar nas promessas do Japão ou ficar do lado dos aliados. Mas o tratamento quase sempre bárbaro das populações locais por parte de seus novos senhores japoneses ajudou a resolver a questão, e com certeza o colonialismo parecia o menor dos dois males. E mais, Roosevelt, o presidente dos Estados Unidos, costurava cuidadosamente um relacionamento de cooperação com a China, uma nação em guerra com o Japão desde 1937. Os chineses estavam firmemente ao lado de uma vitória aliada, apesar das reservas sobre cooperar com o Ocidente. E também no norte da África, os aliados obtiveram uma recepção favorável da população local. Ela observava tudo totalmente calada, enquanto a maré da guerra vazava e enchia por suas terras afora. Um choque entre titãs europeus estava ocorrendo e, felizmente, era largamente travado nos desertos inóspitos, além de suas cidades.
Aos aliados, o sucesso nas areias e colinas rochosas do norte da África deu esperança de que o fim da marca do socialismo nacional de Hitler e sua ideologia maligna de pureza racial era agora visível. Quando 1943 começou, os soldados norte-americanos e britânicos, que haviam feito desembarques de surpresa ao longo da costa do Marrocos e da Argélia no início do inverno, ainda tentavam seguir para leste, esperando finalmente encontrarem-se com as forças do marechal de campo britânico Bernard Montgomery. O 8º Exército de Montgomery avançava ao longo da costa do Mediterrâneo, vindo de outra direção, nos calcanhares dos alemães em retirada, liderados pelo marechal de campo Erwin Rommel, a raposa do deserto de Hitler. A difícil vitória de Montgomery sobre as forças de Rommel no campo de batalha no deserto em El Alamein, na Líbia, havia sido uma grande força para o moral britânico. Porém, a penetração aliada em El Alamein havia alertado Hitler para dar maior importância estratégica ao norte da África. Junto com seu aliado italiano Benito Mussolini, Hitler mandara mais homens e equipamentos da Sicília para a região por mar e ar. E os sucessos aliados no norte da África também haviam alertado Hitler para ordenar a ocupação direta da parte sudeste da França, que até esse ponto era administrada pelo governo francês pró-nazismo, baseado na cidade de Vichy. A França inteira, assim como a maior parte do resto da Europa, estava agora sob ordens diretas dos nazistas, ou era dirigida por governos que alinharam-se com Hitler. E os planos do Führer para uma nova ordem baseada em ideias de supremacia racial estavam expandindo-se. O foco principal do ódio de Hitler eram os judeus da Europa, e nos 9 meses anteriores, 5 campos de extermínio na Polônia ocupada pelos nazistas haviam iniciado as suas operações assassinas. Nos Estados Unidos, enquanto isso, a opinião pública continuava junto com o presidente Roosevelt em apoio à guerra contra a Alemanha e os poderes do eixo, incluindo, é claro, o Japão. O devastador ataque japonês a Pearl Harbor, em dezembro de 1941, não seria facilmente esquecido ou mesmo perdoado algum dia. Os japoneses procuravam eliminar o poder naval dos Estados Unidos no Pacífico Central para assegurar acesso aos campos de petróleo nas Índias Orientais holandesas, como a atual Indonésia era então conhecida, assim como aos outros territórios do Sul, ricos em recursos. Um Japão ressurgente alinhara-se com a motivação nazista pela supremacia na Europa, enquanto que na Ásia, o governo japonês considerava que eles eram a única nação com poderio industrial e militar para acabar com séculos de dominação ocidental. Em janeiro de 1943, o Japão já havia tomado o controle das Filipinas das forças defensoras norte-americanas e Filipinas. Os japoneses também haviam tomado Hong Kong, Malásia e Singapura dos britânicos, e a Indonésia dos holandeses. Em Burma, fronteira da Índia, onde a agitação pela independência da Inglaterra crescia, as forças japonesas entraram marchando, enfrentando pouca oposição. Mas durante meses, os soldados norte-americanos e australianos lutaram contra os japoneses em terra e mar nas Ilhas Salomão, ao norte de Papua, na Nova Guiné. Os comandantes militares resolveram cortar as perdas e evacuar o que restara de suas forças em Guadalcanal, a ilha-chave das Ilhas Salomão. Enquanto o chefe de Estado japonês, o imperador Hirohito, dava a sua aprovação formal para a retirada, os aliados tiveram a esperança de que talvez a sequência de vitórias japonesas no sudeste da Ásia pudesse estar chegando ao fim.
E no outro lado do mundo, entre as neves de um inverno russo, os alemães também estavam encontrando dura oposição, porque os soldados soviéticos e nazistas estavam presos em uma guerra de atrito. O confronto momentâneo entre a Alemanha de Hitler e a União Soviética, que começara quando os nazistas entraram marchando pela fronteira da Polônia ocupada um ano e meio antes, em janeiro de 1943, estava entrando em seu trágico ato final. Hitler esperava que o regime comunista de Joseph Stalin ruísse por dentro, mas a sua frente oriental havia provado ser um dreno ainda mais perigoso nos recursos humanos e militares do Terceiro Reich. Os alemães haviam descoberto a seu custo o quão determinado estava o Exército Vermelho a resistir a eles. Agora, um segundo duro inverno russo estava minando o moral dos gelados e exaustos soldados alemães, em nada mais, nada menos do que na cidade de Stalingrado, no poderoso rio Volga. Stalingrado, conhecida hoje como Volgogrado, fica 965 quilômetros ao sul de Moscou. Mas sua posição permitia que ela controlasse o embarque de suprimentos por rio para o norte da União Soviética. As fábricas de sua zona industrial continuavam a produzir tanques e armamentos, apesar da guerra e da invasão. E além da cidade, para o sul, fica a região do Cáucaso, rica em petróleo, que os soviéticos consideravam uma parte vital de seu império. Por todas estas razões, a cidade de Stalingrado havia chamado a atenção de Hitler, e no verão anterior, ela suportou um imenso bombardeio da Luftwaffe, enquanto o 6º Exército Alemão tentava cercá-la por terra. Enquanto a cidade era reduzida a escombros, o preço da morte foi cobrado às dezenas e depois às centenas de milhares. Os russos, tanto civis quanto o pessoal militar, superaram de longe os fardos mais pesados de baixas. Mas então, em novembro de 1942, uma contraofensiva do Exército Vermelho aprisionara as forças alemãs, juntamente com alguns contingentes da Romênia e da Itália, em um pedaço de terra na margem oeste do rio, e havia evitado que os reforços alemães chegassem. Os suprimentos estavam acabando rápido, e o tifo espalhava-se entre os soldados alemães e os outros contingentes nacionais que lutavam junto deles. Em apenas 9 dias do ano novo de 1943, quando os ventos do inverno ainda eram fortes fora da cidade, um capitão russo apareceu diante das linhas alemãs com uma bandeira branca. Ele estava oferecendo ao general Friedrich Paulus, comandante do 6º Exército Alemão, a oportunidade de fazer uma rendição honrosa. Paulus era um estrategista experiente, tendo iniciado sua carreira militar antes da Primeira Guerra Mundial, e estava fazendo o máximo para cumprir as ordens do Führer para manter Stalingrado a todo custo. Porém, havia pouco que ele podia fazer, e Paulus e seus homens perceberam que esperava-se que eles lutassem até a morte. Depois que os alemães mantiveram a cidade o máximo que puderam, na noite do último dia de janeiro, o Exército Vermelho entrou na cidade à força, forçando Paulus a refugiar-se em uma antiga loja de departamentos. Mas os russos logo capturaram Paulus no porão do prédio, deitado, totalmente vestido, em sua cama de campanha. Ele e seus homens não conseguiam mais lutar. Para todos os efeitos, o pesadelo que havia sido a batalha por Stalingrado acabara. Em outro lugar, os sinais eram igualmente funestos para os invasores alemães. No dia 18 de janeiro, o seu bloqueio em volta da segunda cidade mais importante da Rússia, Leningrado, a atual São Petersburgo, havia sido penetrado. Os russos liberaram um estreito corredor de terra através do qual mais suprimentos poderiam, pelo menos, ser trazidos para a população faminta e doente da cidade, e mais civis poderiam ser evacuados com segurança.
Stalin, há algum tempo, vinha pressionando os Estados Unidos e a Inglaterra para abrir uma frente na Europa Ocidental para tirar um pouco da pressão sobre a União Soviética. Embora uma segunda frente na Europa ainda não fosse possível, o progresso aliado no norte da África já havia desviado da Rússia alguns dos recursos militares do eixo. Enquanto as forças aliadas no norte da África descansavam, atoladas pelas chuvas de inverno, no nível político mais alto, movimentos estavam em andamento para decidir o que deveria ser feito a seguir. Enquanto a luta em Stalingrado entrava em sua última fase desesperada, dois homens registraram-se no Hotel Anfa, em Casablanca, o principal porto marítimo do Marrocos, sob os nomes falsos de Almirante Q e Sr. P. Os funcionários do hotel ficaram atônitos ao verem que os dois eram, na verdade, o presidente dos Estados Unidos, Roosevelt, que tinha vindo de avião pelo oeste da África, e o primeiro-ministro Winston Churchill, que chegou de Londres em um bombardeiro transformado. Stalin foi convidado para unir-se a eles, mas mandou uma mensagem dizendo que não poderia deixar seu país em um momento tão crucial. Mas fez questão de lembrar aos dois líderes que eles haviam prometido abrir uma segunda frente na Europa naquela primavera. O Marrocos era um protetorado francês controlado anteriormente pelos comandantes leais ao governo da França de Vichy. Ele agora representava um local de reuniões seguro para os dois líderes, porque quando os aliados chegaram, o graduado comandante francês Almirante Darlan havia renunciado à sua lealdade a Vichy e cedido formalmente aos Estados Unidos o direito de supervisionar todos os portos, transportes e movimentos de soldados. Quando Darlan foi assassinado por um francês dissidente, semanas depois, o seu lugar de administrador do norte da África foi ocupado por outro antigo apoiador Vichy, o general Henri Giraud. Giraud havia sido indicado para este papel pelos norte-americanos, para o grande desprazer de outro general francês, Charles de Gaulle. De Gaulle opusera-se ao nazismo e ao governo Vichy desde o início, e, como comandante das forças livres francesas, baseadas em Londres, havia tornado-se um símbolo da resistência francesa. Os dois generais franceses, de Gaulle e Giraud, também foram persuadidos a comparecer aos 9 dias de conversas no Hotel Anfa, que iriam ser conhecidos na história como a Conferência de Casablanca, onde eles foram obrigados a manter sua hostilidade dentro dos limites diplomáticos. Entre Roosevelt e Churchill, as relações eram bem mais fáceis, porque essa era a 4ª vez que os dois líderes encontravam-se desde o início da guerra. Quando a Conferência de Casablanca terminou, Roosevelt disse à imprensa que ele e Churchill haviam concordado que a guerra iria continuar até que os aliados assegurassem uma rendição incondicional. Não iria haver acordos com o inimigo e os responsáveis por atrocidades iriam a julgamento. Na verdade, os aliados decidiram-se por esta política antes de Casablanca. Houve críticas nos Estados Unidos e na Inglaterra à política de trabalhar no norte da África com antigos comandantes Vichy, que antes haviam colaborado com os nazistas. Roosevelt e Churchill, portanto, precisavam reenfatizar que a sua meta era a derrota total do nazismo e de toda a sua grotesca ideologia. E como um sinal para Stalin, Roosevelt também disse aos repórteres presentes que queria prestar um tributo ao enorme peso da guerra que a Rússia estava suportando. Porém, algumas das decisões mais importantes tomadas em Casablanca tinham inevitavelmente que ficar fora da arena pública. A primeira era a decisão de que a segunda frente a ser aberta contra a Alemanha nazista na Europa seria inicialmente via Sicília ou Sardenha, em direção à Itália continental, e não pelo noroeste da França. Também havia sido decidido que uma invasão através do Canal Inglês não seria possível em 1943. Ainda não havia soldados norte-americanos nem barcos prontos suficientes para fazer um grande desembarque na França. Porém, começou um sério planejamento para esta invasão ocorrer em 1944.
Um outro resultado impublicável da reunião em Casablanca foi um acordo dizendo que os ataques à bomba sobre a Alemanha por bombardeiros norte-americanos e britânicos visariam afastar o poder de luta alemão dos teatros de operações russo e mediterrâneo. O bombardeio também seria dirigido para destruir a infraestrutura militar e industrial da Alemanha e, nas palavras do acordo, minar o moral do povo alemão até um ponto onde sua capacidade para a resistência armada esteja fatalmente enfraquecido. E os dois generais franceses chegaram à sua própria resolução na conferência, concordando em dividir a autoridade no norte da África francês, que, esperavam eles, de agora em diante continuasse sob o controle aliado. Mesmo assim, o norte da África provava estar longe de ser complacente com os recém-desembarcados aliados. E a estrada através da Tunísia para encontrar os homens de Montgomery era desafiadora, para dizer o mínimo. Eles cruzaram a fronteira para a Tunísia semanas antes, mas haviam sido atrasados por unidades alemãs e pelas chuvas de inverno que deixaram as estradas intransitáveis. Na capital, Tunis, que ficava tão tentadoramente perto da ilha italiana da Sicília, alemães e italianos vinham montando uma nova presença militar, reposicionando aviões de transporte da frente oriental. O comandante francês em Tunis permanecia leal a Vichy e permitia que os alemães usassem os campos de aviação tunisianos para a sua ponte aérea. Enquanto a marinha italiana lutava contra uma escassez de petróleo, os aliados sofriam com a falta de navios suficientes para transportar seus soldados pelo Mediterrâneo, mesmo com embarcações civis, como os navios de cruzeiro convocados às pressas para o serviço militar. Depois da Batalha de El Alamein, Rommel jamais seria capaz de manter uma frente firme contra Montgomery e seus homens, que incluíam sul-africanos, indianos, neozelandeses e outros, além dos soldados britânicos. À primeira luz de 23 de janeiro, um tanque britânico com 7 homens dos Gordon Highlanders pendurados irrompeu na deserta Trípoli, capital da Líbia, após percorrer uma estrada costeira vazia, porém cheia de minas terrestres, onde todas as pontes haviam sido demolidas pelas forças retirantes do eixo. Os tanques aliados que se seguiram descobriram que a raposa do deserto de Hitler e seus homens já haviam batido em retirada, e Montgomery pôde aceitar a rendição da cidade de seu prefeito italiano, que usou suas roupas de gala para a ocasião. A captura de Trípoli significava que Rommel, agora voltando através da Tunísia, havia perdido a sua principal base de suprimentos, e os italianos haviam perdido a última parte de seu império africano. Porém, embora os nazistas estivessem perdendo seu domínio no norte da África, ainda eram dominantes Europa fora, e não havia como impedir o seu reinado de terror nas nações que ocupavam. No início de 1943, havia 5 campos de extermínio em operação na Polônia ocupada. Ao contrário dos campos de concentração, onde os nazistas aprisionavam uma variedade de oponentes políticos e religiosos e pessoas que eles julgavam socialmente desviadas, os campos de extermínio foram construídos expressamente com o propósito de matar em escala industrial. As vítimas dos campos de extermínio incluíam poloneses, húngaros e prisioneiros de guerra soviéticos. Mas os judeus, quase sempre transportados para lá da Europa inteira, eram o alvo principal. Comandando esse genocídio estava Heinrich Himmler, um dos partidários mais poderosos de Hitler. A SS de Himmler operava as unidades policiais e militares, além do exército alemão normal, e seus membros eram recrutados por seu compromisso ideológico ao nazismo e sua suposta pureza racial. A SS
era um protótipo da raça mestre com que Hitler sonhava. Na Polônia, a capital, Varsóvia, era o lar da maioria dos judeus do país. Mais de 2 anos antes, os alemães haviam forçado todos os judeus de Varsóvia a entrarem em uma área murada designada, conhecida como gueto. Todo o movimento de entrada e saída era controlado por guardas armados, isolando efetivamente os judeus do mundo exterior, onde, devido à superlotação, o tifo e a tuberculose espalhavam-se como um fogo incontrolável e a subnutrição era comum. Em 1943, cerca de 330 mil judeus já haviam sido deportados do gueto de Varsóvia, mas cerca de 60 mil permaneciam. Então, foi um choque para os guardas alemães quando, em meados de janeiro, uma pequena rebelião irrompera, precursora do levante mais famoso. Pela primeira vez, os judeus confinados no gueto de Varsóvia, que na verdade havia virado uma sala de espera para os campos de extermínio, tentaram reagir, e isso deu aos nazistas uma prova do que viria. Na Alemanha, as pessoas comuns em sua vida diária também estavam começando a desiludir-se com Hitler e o regime nazista, particularmente porque no fim do mês, tanto a Força Aérea Norte-Americana quanto a Real Força Aérea bombardearam alvos maiores, incluindo Berlim. Em 16 de janeiro, a RAF voltara a Berlim após 14 meses afastada. A cidade foi atingida por 8.000 bombas de bom tamanho e milhares de pequenas incendiárias. E o bombardeio intensivo continuou por uma segunda noite. 10 dias depois, os bombardeiros norte-americanos fizeram os seus primeiros ataques à Alemanha em um ataque diurno à base naval Wilhelmshaven, no Mar do Norte, a oeste de Hamburgo. A seguir, a própria Hamburgo ficou sob fogo e no sábado, 30 de janeiro, a RAF marcou o 10º aniversário da Alemanha nazista com 2 bombardeios diurnos pelo país. O segundo, à tarde, foi cronometrado para estragar uma transmissão radiofônica de um discurso comemorativo do ministro da propaganda de Hitler, Joseph Goebbels. Independente das dúvidas que o povo da Alemanha pudesse ter e das perguntas feitas pelos colaboradores mais próximos de Hitler sobre o seu estado mental, Goebbels era o mais constantemente leal de todos. E as eloquentes habilidades de Joseph Goebbels nunca haviam sido tão exigidas, particularmente quando a notícia da derrota alemã na Batalha de Stalingrado começou a circular. Stalingrado foi a primeira derrota militar nazista em grande escala, e não havia como esconder a escala de perdas do já desanimado público alemão. No dia 2 de fevereiro, as últimas unidades do eixo na zona industrializada da cidade russa finalmente seguiram o exemplo do general Paulus e depuseram as armas. O cômputo das baixas em Stalingrado falam por si. No lado do eixo, pelo menos 120.000 homens morreram, enquanto que 91 soldados, incluindo 24 generais nazistas, haviam sido feitos prisioneiros de guerra. Apenas cerca de 5.000 desses prisioneiros chegariam em casa. Mais de um quarto morreu nos dias seguintes à sua captura, enfraquecido pela doença, subnutrição e falta de cuidados médicos. No lado russo, a população civil de Stalingrado foi dizimada, porque as baixas do Exército Vermelho foram ainda maiores do que as dos alemães. Alguns estimam que cerca de 250.000 soldados russos foram mortos, capturados ou feridos na cidade. Em seu quartel-general de campo em Rastenburg, no leste da Prússia, Hitler repreendeu seus generais. A derrota esmagadora em Stalingrado havia aumentado a sua desconfiança em seus oficiais de alto escalão, muitos dos quais eram soldados de carreira muito antes de serem nazistas.
e o desconforto de Hitler era razoável, principalmente depois de Stalingrado. O general Paulus tornou-se um dos líderes de uma liga de oficiais alemães patrocinada pelos soviéticos, fazendo transmissões de rádio nas quais exortava os seus colegas oficiais a derrubarem Hitler. Em Berlim, Goebbels dirigiu-se a uma multidão com um discurso inflamado transmitido para a Alemanha inteira por rádio. O público que lotava o estádio havia sido cuidadosamente selecionado e rugia de aprovação enquanto Goebbels exortava a nação alemã a redobrar os seus esforços contra o que ele descreveu como a ameaça bolchevique do Oriente. Só agora, depois de Stalingrado, a escala total desta ameaça era entendida, disse ele. Mas o povo alemão seguiria Hitler nos bons e nos maus momentos, como ele colocou. Vocês querem a guerra total? Gritava ele. Se necessário, vocês querem uma guerra mais total e radical do que qualquer coisa que podemos sequer imaginar? O público ficou de pé entoando o seu apoio. Mas a aprovação a Hitler estava com certeza caindo. Os lojistas do centro da cidade de Munique ficaram espantados ao verem pichações antinazistas nas paredes. E na universidade da cidade, os alunos ousaram até protestar, cantando "Abaixo Hitler". Um grupo secreto de alunos, o Rosa Branca, fez circular cartas antinazistas em várias cidades durante alguns meses. Os alunos do Rosa Branca não eram violentos. Alguns tinham servido na Frente Oriental e um deles testemunhara o tratamento dos judeus poloneses no gueto de Varsóvia pelos opressores alemães e não conseguia tirar as imagens da cabeça. Não é verdade que todo alemão tem vergonha de seu governo hoje em dia? Dizia a primeira carta. Quem pode imaginar o grau de vergonha quando os crimes terríveis que excederam infinitamente qualquer medida humana são expostos à luz do dia? Sem surpresa, os nazistas esmagaram rapidamente o movimento, antes que ele evoluísse para algo mais perigoso. A polícia secreta, a Gestapo, foi informada e os dois líderes Hans Scholl, um aluno de medicina de 25 anos, e sua irmã Sophie, uma aluna de biologia de apenas 21, foram executados no fim de fevereiro, junto com um terceiro estudante. Mais 3 ativistas Rosa Branca teriam o mesmo destino antes do ano terminar, pagando o preço mais alto por darem voz ao que muitos na Alemanha estavam agora pensando. Enquanto a derrota em Stalingrado havia sido um golpe poderoso do prestígio dos militares alemães na Europa, no Pacífico, a imagem do exército japonês de máquina militar eficiente e imbatível também estava começando a desmoronar. Os aliados escolheram a pouco conhecida sequência de Ilhas Salomão no Pacífico Sul como um ponto de partida para a sua luta contra o Japão. Quando os japoneses ocuparam algumas das maiores ilhas, os soldados norte-americanos e australianos fizeram seus próprios desembarques em uma delas, Guadalcanal. A ilha tinha um campo de aviação em construção. E se os japoneses conseguissem tomar o controle e torná-lo operacional, com certeza poderiam ameaçar as rotas de suprimento entre Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia. Durante o outono e o inverno de 1942, os japoneses ofereceram uma resistência feroz por terra, mar e ar, enquanto os ilhéus simpáticos aos aliados mantinham uma vigia dos movimentos dos militares japoneses. No início de 1943, os soldados norte-americanos avançavam ao longo do norte de Guadalcanal. Mas eles temiam uma renovada ofensiva japonesa. Mal suspeitavam que os comandantes japoneses já haviam recebido a bênção de seu imperador para uma retirada. E as manobras navais, na verdade, eram uma preparação para a evacuação de milhares de soldados japoneses. No fim da primeira semana de fevereiro, mais de 10.000 soldados japoneses haviam sido retirados da ilha, antes que os aliados sequer percebessem que a batalha por Guadalcanal havia terminado. Deste ponto em diante, Guadalcanal seria uma grande base aliada, com novas pistas de pouso e decolagem e um porto.
Isso custara aos norte-americanos a vida de 1.700 soldados e 5.000 ficaram feridos. Mas a meta final, a retomada das Filipinas, não mais parecia uma tarefa impossível. E mais, os estaleiros norte-americanos estavam trabalhando a todo vapor, produzindo vasos de guerra que os japoneses não esperariam enfrentar. Para o Japão, a perda de 860 aeronaves e 15 vasos de guerra com suas tripulações altamente treinadas iria ser um grande problema. A derrota levou os militares japoneses a realizar uma grande reavaliação da estratégia e eles resolveram manter o centro da Nova Guiné e tomar posições defensivas ao longo do perímetro sul de sua área de controle. Apesar do revés em Guadalcanal, a determinação do Japão em apresentar-se como líder de uma recém-despertada Ásia teve o potencial de minar seriamente o esforço de guerra aliado. O lugar mais apropriado para isso era a Índia, que era considerada a joia da coroa do Império Britânico, onde o exército britânico era tradicionalmente abastecido com grandes quantidades de recrutas indianos. Mas a batalha por uma Índia independente já estava ganhando corpo. Em 1943, o líder nacionalista indiano Mahatma Gandhi foi detido por ter declarado que a Índia deveria ganhar a independência imediata se fosse para continuar apoiando o esforço de guerra aliado. Como consequência, houve prisões em massa dos apoiadores de Gandhi, enquanto a polícia disparava um fogo letal contra os desarmados manifestantes. No leste da Índia, a população local não mais admirava os seus senhores britânicos, tendo visto a sua humilhante retirada de Burma no ano anterior, e havia recorrido à sabotagem de ferrovias e linhas telegráficas. A perda de Burma privou a Índia de um só golpe de 15% de seu suprimento de arroz, o alimento principal do qual os pobres da Índia tanto dependiam. Então, os britânicos rapidamente perceberam que era vital retomar o controle e sufocar as rebeliões na Índia, assim como para derrotar os japoneses. O Japão, controlando muito do litoral leste da China, a famosa Estrada de Burma era a principal rota para levar suprimentos para as forças nacionalistas chinesas no interior do país. Mas com essa estrada agora fechada pelos japoneses, os aliados precisavam abrir outra rota para fazer com que os suprimentos para a China pudessem continuar chegando. O presidente dos Estados Unidos, Roosevelt, acreditava firmemente que a ajuda da China era vital na batalha contra os japoneses e persuadira o líder chinês Chiang Kai-shek a aceitar o tenente norte-americano general Joe Stilwell como seu conselheiro militar, com o título de comandante em chefe. Em uma reunião em Nova Delhi, em 7 de fevereiro, Chiang Kai-shek concordou em fornecer mão de obra para ajudar a reconquistar Burma em troca da ajuda dos Estados Unidos. Stilwell já estava supervisionando a construção de uma nova estrada de Ledo, na Índia, para ser ligada com a parte final da estrada de Burma. O trabalho nessa obra ambiciosa de engenharia estava progredindo lentamente no início de 1943, valendo-se do trabalho de cerca de 15.000 soldados norte-americanos, a maioria deles afro-americanos e 35.000 indianos. As doenças tropicais cobraram seu preço. Centenas de soldados norte-americanos morreram durante a construção da estrada de Ledo, assim como muito do povo local que também estava envolvido. Os comandantes da Força Aérea dos Estados Unidos achavam que a estrada jamais seria tão efetiva quanto um arriscado lançamento de paraquedistas que eles estavam organizando através das montanhas para os chineses. E o tempo, infelizmente, provaria que eles estavam certos. Uma ofensiva britânica terrestre contra os japoneses na costa ocidental de Arakan, em Burma, na Baía de Bengala, estava fazendo um progresso similarmente lento. Os soldados britânicos e indianos estavam descobrindo que os seus inimigos japoneses eram bem treinados e experientes em batalhas. Essa primeira campanha em Arakan, pelo menos, foi beneficiada pela pesquisa pioneira que fora feita para descobrir uma droga efetiva para a proteção dos soldados contra a malária.
Enquanto fevereiro prosseguia, os britânicos precisavam desesperadamente de um impulso no moral, e o sucesso em Burma com certeza supriria isso. Com o ritmo perfeito, uma unidade de forças especiais que vinha treinando além da fronteira, na Índia, ficou sob os refletores da imprensa. O plano era que eles fossem por trás das linhas japonesas, em Burma, e interrompessem em geral os suprimentos inimigos, destruindo os sistemas de transporte onde possível. E seu comandante britânico disse aos repórteres dos jornais que essa força especial chamaria-se os Shinjits, nome de um lendário leão chinês. Com cerca de 3.000 homens, os Shinjits cruzaram a fronteira da Índia para Burma, mas encontraram um terreno muito mais difícil do que esperavam. As forças tiveram sucesso em explodir um bom número de pontes e chocaram-se com divisões da infantaria japonesa, mas no fim de março receberam ordens de voltar à Índia. Porém, apesar de, na verdade, ter interrompido as comunicações da ferrovia japonesa por menos de uma semana, a história dos Shinjits rendeu muita cobertura da imprensa e, com certeza, aumentou o moral britânico na Índia e na Grã-Bretanha. Evidentemente, seria possível, com melhor planejamento, minar realmente os japoneses na guerra na selva. Enquanto 1943 prosseguia, os aliados viram que precisavam adaptar sua estratégia militar para uma grande variedade de terrenos inóspitos. A selva burmesa, sem dúvida, pedia táticas de guerrilha, mas os largos horizontes do norte da África eram um cenário para estratégias militares mais clássicas. O general norte-americano Dwight Eisenhower agora tinha autoridade total para o esforço militar aliado em toda a região do Mediterrâneo, com o general britânico Bernard Montgomery reportando-se diretamente a ele. Eisenhower era um comandante militar incomum, porque jamais havia entrado em ação pessoalmente. Mas com a sua consumada habilidade e experiência em mediação e diplomacia, ele havia assegurado o respeito de todos os comandantes da linha de frente, que foi, questão de fato, uma conquista notável. Porém, Eisenhower tinha tempos difíceis à frente e iria precisar da cooperação de todos os seus comandados. Em 12 de fevereiro, sob chuva torrencial, a 7ª Divisão Blindada dos Aliados cruzou a fronteira da Líbia para a Tunísia. A Líbia inteira estava agora em mãos aliadas, e Montgomery pôde supervisionar o descarregamento de equipamentos e suprimentos frescos no recém-liberto porto de Trípoli. A preocupação é que agora havia cerca de 17.000 soldados alemães e italianos em Tunis, e era imperativo impedir que Rommel se unisse a eles. Em meados de fevereiro, Rommel seguiu para o oeste para deter as forças aliadas que tinham a sua principal base de suprimentos na cidade argelina de Tebessa, logo depois da fronteira com a Tunísia. Mas a estrada para Tebessa passava por uma estreita trilha montanhosa conhecida como Passagem Kasserine. Este foi o cenário do primeiro encontro em grande escala das forças norte-americanas e alemãs na Segunda Guerra Mundial, e os inexperientes soldados norte-americanos sofreram pesadas baixas. As armas e os tanques leves norte-americanos tiveram pouca chance contra o equipamento mais pesado alemão, mas em poucos dias os aliados recuperaram o controle da passagem, graças ao uso de poder aéreo estrategicamente acurado. E finalmente parecia que o tempo estava se esgotando para a raposa do deserto de Hitler, Erwin Rommel, e na Inglaterra, tudo o que melhorava o moral era muito apreciado. Em março de 1943, o povo britânico ainda estava sofrendo com a austeridade e as incertezas da vida em tempos de guerra. Até agora, as baixas civis na Inglaterra superavam as vidas perdidas nas fileiras das Forças Armadas da nação. Mas já fazia algum tempo do impiedoso bombardeio noturno alemão na Blitz de Londres. Muitos dos que saíram da capital por segurança haviam retornado,
e todos estavam fazendo o máximo possível entre o racionamento e a escassez. As campanhas de informação do governo conseguiram convencer o povo de que o racionamento era uma coisa a ser tolerada com bom humor. E cada vez mais pessoas estavam percebendo que o melhor meio de ter um bom suprimento de comida fresca era criar galinhas e cultivar um pedaço de terra nos lotes locais. Ironicamente, as privações da guerra tiveram um efeito colateral positivo na Inglaterra, acabando com o desemprego em massa dos anos de guerra, com o ascendente gasto do governo cobrindo os custos para manter a Grã-Bretanha equilibrada. Lições eram aprendidas diariamente enquanto a Grã-Bretanha recompunha-se para sobreviver. E foram feitas propostas para que, depois da guerra, um novo sistema deveria ser introduzido, que agora nós conhecemos como Seguro Nacional, para prover um padrão mínimo de vida para todos. Também seria necessário um Serviço Nacional de Saúde que oferecesse tratamento médico para todos, em vez de médicos disponíveis apenas para quem pudesse pagar. O relatório Beveridge, que detalhava as propostas, tornou-se um best-seller improvável e uma versão reduzida foi impressa para distribuição entre os serviços armados. Do berço ao túmulo, uma nova era acenara. E enquanto as pessoas aguardavam ávidas o dia em que a Segunda Guerra Mundial chegaria ao fim, uma coisa era certa: a vida nunca mais seria a mesma. Isso preserva o máximo de liberdade individual e responsabilidade, que é consistente com a abolição da vontade. Manter o moral alto, tanto em casa quanto nas frentes de batalha, era de vital importância. E embora a propaganda em tempo de guerra geralmente seja mais associada a Hitler e suas ideologias nazistas, Winston Churchill também ficava de olho no que a imprensa britânica publicava. Um excelente exemplo foi um evento em 2 de março, quando o pânico espalhou-se em uma estação do metrô de Londres, que era usada como abrigo antiaéreo em Bethnal Green, resultando na morte de 173 pessoas. Muitas eram mulheres e crianças, e, ironicamente, naquela noite as bombas alemãs, das quais essas pessoas correram para escapar, não mataram ninguém. Os moradores do East End não entenderam por que o desastre teve tão pouca cobertura nos jornais. Mas, na verdade, havia uma razão muito boa para o silêncio da imprensa. Winston Churchill decidira que dar destaque à matéria poderia causar danos ao moral. E pior, ainda daria munição valiosa para a máquina de propaganda nazista, uma coisa que ele estava determinado a não deixar acontecer. Porém, na primavera de 1943, a consciência do que estava acontecendo aos judeus europeus nas áreas que caíam sob o controle nazista estava crescendo, deixando os aliados mais determinados do que nunca a fazer com que Hitler fosse derrotado e rápido. Em 23 de março, Himmler foi informado de que cerca de 1,5 milhão de judeus europeus haviam sido mortos desde o início da guerra. Nesse mesmo dia, por pura coincidência, o arcebispo de Canterbury levantou-se na Câmara dos Lordes e apelou ao governo inglês para ajudar a salvar os judeus da Europa. Nós, neste momento, temos sobre nós uma tremenda responsabilidade, disse ele. Estamos nas restrições da história, da humanidade e de Deus. As autoridades britânicas sabiam há algum tempo o que estava acontecendo nos campos de concentração, graças às atividades de decifração de códigos em Bletchley Park, em Buckinghamshire, que monitorava todas as comunicações nazistas. Também chegaram a elas relatórios do movimento secreto polonês, e o Congresso Judeu Mundial em Genebra estava fazendo o máximo para alertar o governo britânico sobre o que estava realmente acontecendo. Ironicamente, alguns funcionários civis e políticos britânicos descartaram os informes como propaganda, enquanto outros ficaram preocupados com a possibilidade do que eles chamaram de uma inundação de imigrantes estrangeiros. Winston Churchill acreditava firmemente que o melhor modo de ajudar os que eram tratados tão pavorosamente nos campos de concentração
era seguir em frente com determinação obstinada e derrotar a Alemanha nazista. As notícias do norte da África eram extremamente positivas e em março Montgomery tinha montado uma considerável posição de força. Ele tinha 400 tanques enquanto Rommel tinha apenas 160 e os aliados também eram superiores no céu, tendo construído novos campos de aviação no norte da África, o que significava que eles não mais dependiam de sua base em Malta. Chegara a hora dos aliados considerarem uma invasão da Itália e um bombardeio à Sicília não deixou dúvidas em Hitler do que estava sendo planejado. O Führer convocou Rommel do norte da África para discutir o que seria feito. E em uma reunião na Ucrânia, a raposa do deserto implorou que Hitler permitisse a evacuação das tropas do eixo para a Itália, onde elas poderiam ser reequipadas. Mas nem Hitler nem Mussolini queriam aprovar retirada tão óbvia, enquanto Rommel começou a cansar-se do falso otimismo e da incapacidade dos dois líderes de serem realistas. Enquanto isso, no norte da África, Montgomery avançava ainda mais para a vitória aliada na Tunísia. Antes da deflagração da Segunda Guerra Mundial, os franceses, em sua ocupação do norte da África, construíram uma linha de fortificações no sul da Tunísia. Após perderem muito terreno no norte da África para os aliados na Operação Tocha, no outono de 1942, os poderes do eixo conseguiram manter o que era conhecida como Linha Mareth, e usando campos minados, valas antitanques, arame farpado e posições de artilharia cuidadosamente ocultas, alemães e italianos criaram uma defensiva. Mas a estrela de Montgomery com certeza estava em ascendência. E no fim de março, ele conseguiu penetrar na linha Mareth, e foi literalmente apenas uma questão de semanas até que os aliados tivessem o controle da Tunísia. A um passo mais perto de uma vitória total no norte da África, os aliados já estavam preparando a invasão da Sicília e, ironicamente, Rommel estava destinado a jamais voltar à África. Pelo resto da guerra, ele seria proeminente das operações europeias de Hitler, mas mesmo a sua grande capacidade militar e sua experiência não seriam páreo para os aliados, que dia a dia ganhavam terreno. A maré realmente estava virando e até a mais oprimida das vítimas de Hitler começava a sentir alguma esperança. Na Polônia, sem que os nazistas soubessem, um grande levante estava sendo planejado no gueto judeu de Varsóvia, quando a capacidade de resistência do espírito humano brilhou na tristeza sombria e desesperada. Enquanto a abertura de uma nova frente parecia cada vez mais possível no sul da Europa, e enquanto as forças alemãs e italianas estavam lenta, mas seguramente perdendo sua posição segura na Tunísia, a determinação de Churchill em perseguir uma vitória rápida estava ganhando ímpeto. E ainda vinham notícias melhores do teatro de operações do Pacífico, com os aliados finalmente começando a obter vantagem, enquanto os japoneses eram forçados a enfrentar a possibilidade de que o seu exército imperial talvez não fosse tão invencível quanto eles achavam a princípio.